Esta é a aula sobre tipagem sanguínea. Meu nome é Vilma. Carl Landstein é um dos grandes pesquisadores que inferiu e descobriu uma série de informações a respeito da nossa tipagem sanguínea. Hoje se conhece mais de 40 grupos diferentes que representam essa nossa tipagem, sendo entre esses grupos o sistema BO e o fator RH o mais popularmente conhecido. Carl Landstein fez uma série de estudos identificando que as pessoas, os indivíduos de modo geral, podem possuir tipos diferentes para os principais sistemas sanguíneos. O seu estudo é bastante louvável, não só porque incluiu pessoas de modo geral, mas as descobertas envolvendo os estudos de transfusão sanguínea em épocas de guerra. Considerando o sistema BO, que é o sistema mais conhecido, que nós, de maneira geral, já conhecemos e é assunto importante nos diferentes níveis educacionais, nós sabemos que ele é gerenciado geneticamente por um gene que possui 3 alelos. É um caso de polialelia. Nós temos o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. E A e B mantêm uma relação entre si de codominância, mas ambos são totalmente dominantes sobre o alelo Izinho, que no caso se caracteriza como um alelo recessivo. Considerando isso, os indivíduos podem pertencer a 4 tipos sanguíneos diferentes. Pode ter indivíduos do grupo A, do B, AB e O. Quem é do grupo A pode ter 2 genótipos diferenciados. A gente pode ter os indivíduos IA, que são os homozigotos, e Izinho, heterozigoto. Quem é do grupo B, raciocínio é similar, só que agora com o alelo IB. Então, eu tenho os indivíduos IB e IBzinho. E quem é do grupo sanguíneo AB tem a interação na composição dos seus alelos do alelo IA e do alelo IB. Quem é do grupo O é o homozigoto recessivo, Izinho. Bom, os tipos sanguíneos, além da sua base genética, eles representam também uma boa oportunidade da gente entender como funciona a resposta imunológica dos indivíduos e que consequência isso tem, por exemplo, para doações sanguíneas e eventos de transplantes também. Bom, quem é do grupo A produz na superfície da sua hemácia o antígeno A. Por sua vez, ao entrar em contato com um sangue diferente de A ou de O, esse indivíduo consegue produzir o anticorpo anti-B. Quem é do grupo sanguíneo B produz uma proteína um pouco diferenciada, que é a proteína B, o antígeno B. E, portanto, tem a capacidade de produzir o anticorpo contra A. Quem é AB produz os 2 antígenos, A e B, e, portanto, não produz nenhum anticorpo. Quem é do grupo O é o raciocínio oposto a B, não produz nenhum antígeno e tem como resposta imunológica, quando interage com sangue de A de B, por exemplo, a produção dos anticorpos anti-A e anti-B. O fator RH, ele representa uma outra análise que a gente tem para os perfis sanguíneos. Os indivíduos podem ser de 2 tipos. Nós temos as pessoas que são RH positivo e RH negativo. Quem é RH positivo produz a proteína D. Quem é negativo não produz essa proteína. E a análise para o RH é bem mais simples. Nós temos 3 genes que interagem conjuntamente, que nós normalmente representamos por uma única letra, e esse gene ele vai ser representado então por um alelo dominante, aqui no meu exemplo Rzão, e o alelo recessivo Rzinho. Então, os indivíduos que são RH positivos precisam ter pelo menos um alelo dominante. Então, eu tenho Rzão ou Rzinho. E quem é RH negativo é o homozigoto recessivo, portanto, Rzinho. As pessoas que são positivas, elas podem receber um sangue tanto de um positivo quanto de um negativo, porque elas já possuem a proteína e, portanto, não vão produzir anticorpos contra ela. Quem é negativo só pode receber o sangue de um outro negativo, porque em contato com o sangue positivo, ela produz anticorpos contra a proteína D. Dessa forma, temos aqui uma tabela final representando todos esses tipos combinados do fator ABO com o RH. Então, nós podemos ver que o indivíduo AB positivo, ele é um indivíduo considerado de
receptor universal. Ele pode receber sangue de qualquer tipo, já que ele possui as 3 proteínas, o fator A, o B e o RH. Quem é O negativo é o oposto. Ele não tem a produção de nenhuma das proteínas e pode produzir anticorpo contra qualquer uma delas. Então, ele só pode receber sangue, ele tem uma recepção bastante exclusiva de outro indivíduo que seja também O negativo. Algumas curiosidades envolvendo os tipos sanguíneos são de que alguns pesquisadores utilizaram a identificação desse grupo sanguíneo e buscaram uma correlação com aspectos da dieta nutricional, de maneira que alguns grupos sanguíneos podem ter uma dieta mais preferencial por alguns elementos da composição dessa dieta do que outros. Há uma discussão muito grande, pois alguns outros pesquisadores não acreditam, consideram isso apenas uma amenidade ou um mito popular. Um outro aspecto que estaria relacionado também à tipagem sanguínea é que, dependendo do grupo que o indivíduo pertença, isso pode caracterizá-lo dentro de um perfil comportamental. Esses aspectos do perfil comportamental, eles foram propostos em alguns grupos do Japão, por exemplo, na região do Japão isso já é caracterizado, e dependendo do grupo sanguíneo, o indivíduo pode ser mais apto a determinado posto de trabalho. Então, se especula que pessoas, por exemplo, pertencentes aos grupos A e ao grupo O, elas possam ser mais favoráveis a um comportamento mais ameno nas suas regiões. Obrigada.